Essa apresentação visa tratar de funções de capacitores em circuitos e alguns tipos de capacitores. Um capacitor dos mais simples que existem é o capacitor de placas paralelas planas separadas por uma distância d. O elemento para identificação de um capacitor no circuito vai ser dado por isso aqui. Aqui é o esquema de um capacitor de placas paralelas. A fonte gera uma tensão V que carrega essas placas com cargas, uma placa com carga positiva e outra com carga negativa. Isso gera um campo elétrico entre essas placas aqui. Essa parte achurada tem a ver com a constante de permissividade do meio. Aqui no caso coloca um dielétrico. O campo elétrico em um capacitor é dado por essa expressão e pode ser deduzido pela lei de Gauss. O campo elétrico em um capacitor no capacitor de placas planas paralelas, desprezando os efeitos de bordo, é aproximadamente uniforme. A tensão é o campo elétrico vezes a distância, substituindo a expressão para E aqui na expressão de baixo, obtém a tensão no capacitor. A corrente é a quantidade de carga que passa por unidade de tempo. Isolando o Q aqui nessa expressão e derivando em relação a T, só a tensão que vai depender de T, então só ela vai ser derivada. A gente obtém isso. E essas grandezas que não dependem do tempo dá-se o nome de capacitância. E a capacitância é dada em farad, mas como farad é uma unidade de medida muito grande, usa submúltiplos dela, né? Depende das propriedades físicas do capacitor. Em aplicações, uma aplicação seria responder a pergunta: a gente pode permitir que apenas determinadas frequências passem por um circuito? Ao contrário de uma bateria, o capacitor libera e carrega sua carga rapidamente. Ele tem muita resistência a isso, pode fazer isso muitas vezes. Por isso, um capacitor pode suprir um circuito quando uma queda de energia nele para proteger. Outra aplicação são os filtros high pass ou low pass, filtros passa alta ou passa baixa. Esses filtros permitem que apenas correntes de alta frequência ou baixa frequência passem pelo circuito. Aqui é um gráfico para um capacitor da tensão e da corrente. A gente nota aqui que a tensão está defasada em relação à corrente em 90 graus, né? No caso aqui, esse gráfico é a cossenoide. A tensão é a curva escura e a corrente é a curva pontilhada. Né? Uma propriedade importante do gráfico é a razão tomada entre os valores máximos de tensão e da corrente dada por VI. Aqui como se comporta um capacitor quando colocado em um circuito de corrente alternada. A gente nota aqui que a tensão se carrega bem mais lentamente do que a corrente. Um novo elemento importante nesse sistema é a impedância, que é justamente definida pela razão entre a tensão e a corrente no capacitor. Esse termo foi proposto por Heaviside. Aqui a gente nota que a impedância é inversamente proporcional à frequência angular e à capacitância. Retomando aquela fórmula, né, da corrente em um capacitor, é a capacitância vezes a derivada da tensão em relação ao tempo. Um formulário básico, né, número complexo é um par ordenado, onde x é a parte real e y é a parte imaginária. Por Pitágoras a gente já tem um módulo e a forma polar é dada para essa terceira expressão aqui de baixo. Outra coisa importante é a transição entre a forma polar e a forma de Euler. Isso aqui é justificado através de séries de Taylor. Uma justificativa seria tomar a série de Taylor do cosseno, a série de Taylor do seno, somar as duas, a gente obtém a série de Taylor da exponencial, né? E aqui o número complexo passou de ponto para vetor, né? Algo importante aqui para justificar a função de onda cossenoidal ou senoidal é o fasor. Quando o fasor é um vetor girante de módulo máximo Vp, que é o módulo máximo da onda tomada no pico, e quando ele vai girando aqui, tanto a projeção ao longo do eixo Y como a projeção ao longo do eixo X vão se movendo junto com ele.
E essa projeção aqui descreve, no eixo Y, descreve uma senoide, e essa projeção ao longo do eixo X descreve uma cossenoide, né? Então a gente pode expressar ali, no caso ele está expressando a cossenoide, na projeção do fasor ao longo do eixo Y, para essa função aqui, que trata a tensão em função do tempo. Grandezas usuais são a frequência linear dada em Hz, angular em radiano, e essa última expressão aqui que serve para fazer a transição entre as duas. No mundo real é impossível circuitos puramente resistivos, né? Porque seriam muito simples e não atenderiam à demanda tecnológica atual, né? Mas analisando um circuito simples, a propriedade dele é preservada quando colocado em um circuito mais complexo. Por isso justifica a gente analisar de início um circuito puramente capacitivo. Aqui usando já as expressões para tensão da onda em função do tempo, cosseno e o cosseno da onda, que no caso é a quantidade de carga em função do tempo, e uma relação importante, a quantidade de carga em um capacitor é a capacitância vezes a tensão, e aqui o nosso esquema para um capacitor no circuito. Derivando aquela expressão de Q em relação ao tempo, através da regra da cadeia, a gente obtém isso daqui, derivando isso em relação ao tempo. Essa expressão para Q. Que aqui a gente já percebe, né, a defasagem da corrente em relação à tensão em π sobre 2. Né? A fórmula para potência é simplesmente o produto da tensão pela corrente. Então, o produto de I, que é isso aqui, vezes a tensão. Aqui embaixo. Mais complicado é a potência média, mas vamos nos preocupar com o resultado. A potência média para um capacitor no circuito de corrente alternada é nula. Isso significa que o capacitor não dissipa potência, mas armazena energia durante uma parte do ciclo e libera essa energia durante a outra parte. Ou seja, o fluxo médio é nulo. A impedância de um capacitor depende da frequência. Em baixas frequências, né? O numerador aqui tende a zero, então a impedância vai aumentar muito. Isso vai atender como circuito fechado. Em altas frequências, essa razão aqui tende a zero, então vai se comportar como um curto-circuito, um circuito com resistência muito baixa. E frequências intermediárias vale essa expressão aqui, a impedância é um capacitor. Né? Usando notação complexa para tensão e para corrente, né? Fazendo a transição usando da forma cossenoidal da tensão e da corrente usando a forma de Euler, podemos expressar isso aqui. E o que é a medida que é aferida por um aparelho num laboratório de análise de circuito é justamente a parte real dessa expressão aqui. A parte imaginária é um dado formal. Né? Então, tomando aqui a forma senoidal, ou cossenoidal, como queira, da tensão, já convertida aqui para a fórmula de Euler, e um circuito de associação em série contendo um resistor e um capacitor. A corrente que atravessa o circuito também é senoidal e pode ser dada por isso aqui. Para o circuito utilizando a lei de Kirchhoff, a tensão em função do tempo é dada pela tensão da resistência e a tensão no capacitor, né? No circuito em série. E essa lei de Kirchhoff vale se a onda que atravessa o circuito, o comprimento de onda, é muito maior do que as dimensões do circuito. Se isso não ocorrer, a gente não pode aplicar as leis de Kirchhoff no circuito de corrente alternada. A tensão é a resistência vezes a corrente, e a corrente dada pelo slide anterior fica dessa forma, né? A tensão no capacitor, a razão entre a quantidade de carga e a capacitância. Lembrando que a quantidade de carga é a integral da corrente em relação ao tempo, e a corrente em relação ao tempo é dada por essa expressão aqui. Integrando ela para uma substituição simples do DU, a gente obtém isso. Tomando ambas essas expressões, a tensão na resistência e a tensão no capacitor para o tempo zero, ou seja, botando zero aqui na exponencial, a gente chega nisso aqui na tensão no tempo zero, RK mais K sobre I ômega capacitância. Isolando K naquela expressão anterior e substituindo na definição de impedância e cortando aqui o necessário, chega nessa expressão. E o módulo dela é imediato.
módulo da impedância. Aqui finalmente o filtro passa alta. Aqui o importante vai ser nos ater o que acontece na saída, nessa tensão de saída e na tensão de entrada nesse circuito. E por quê? Porque essa tensão de saída pela tensão de entrada no circuito define a função transferência, uma função que tem o seu domínio na frequência angular, né? Tomando a tensão na forma exponencial aqui e ambas as tensões na forma exponencial e fazendo a razão entre as duas, a gente chega nisso, né? Aqui a gente vai preocupar com o comportamento dessa resistência R aqui ao longo desse circuito aqui, esse circuito RC, como comporta essa resistência R, né? Ela definindo a função de transferência como a razão entre a tensão no circuito e a tensão inicial. Isso vai a tensão na resistência vai depender da resistência do circuito e a tensão inicial é dada pela fórmula da impedância, né? E a razão entre as duas, a gente chega nisso. E o seu módulo é imediato. Moral da história: para altas frequências muito maiores do que RC, a razão V entre a tensão no resistor e a tensão inicial é aproximadamente igual a uma, se aproxima igual a outra. Em baixas frequências, VR é muito menor, a tensão no resistor é muito menor do que a tensão de entrada. Ou seja, esse circuito permite a passagem de correntes alternadas de altas frequências graças ao comportamento dessa função de transferência aqui, ó. Altas frequências, a tensão no resistor se aproxima da tensão de entrada. Baixas frequências não se aproxima, né? Basta tomar aqui o valor elevado para ver que a razão VR sobre V inicial vai se aproximar de 1. Uma se aproxima da outra. Por isso esse circuito se chama high pass ou passa alta. Aqui o gráfico dessa função transferência. E aqui no caso vamos importar com essa linha pontilhada. Aqui que é o comportamento da função transferência no circuito. Para um capacitor em um circuito de corrente alternada. Alguns tipos de capacitores, né? A lista é enorme, mas vamos nos preocupar com os capacitores que são importantes para essa nossa aplicação passa alta. O primeiro deles é o de cerâmica, né? Tem propriedades interessantes, indutância parasitária nula, fator praticamente nula, fator de potência nula e alta constante de elétrica. Desvantagens: não é muito preciso, né? O que é uma propriedade importante para essa aplicação. E valores altos de capacitância não são possíveis, né? Outra vantagem dele seria que ele é bem barato, né? É muito comum esse tipo de capacitor. Capacitores de mica, né? Mica é um bonde elétrico estável, resistente, elevada a precisão, barato e resistência de isolamento muito alta. Eu não encontrei nenhuma desvantagem gritante dele, né? Outro capacitor bom para essa nossa aplicação é de polipropileno, resistência ao calor, solventes orgânicos, radiação, atinge altas capacitâncias. Pelas minhas pesquisas de preço, ele é um capacitor com preço bem salgado em comparação aos outros que a gente viu, né? Bem caro. Essa apresentação termina aqui. Muito obrigado.